as famílias do livro do Gênesis. E hoje nós vamos estudar e falar sobre a família de um personagem muito conhecido na história da cristandade, na história da Bíblia, que é Noé. Glória a Jesus. Eu quero convidá-los para que nós possamos ler no capítulo de número 6. Capítulo de 6. Glória a Jesus. Vamos voltar um pouquinho, irmãos, vamos ler o capítulo 5. Vamos ler apenas 2 versículos. No capítulo 5, é o versículo de número 28 e 29 e o 32. Diz assim: viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Versículo 32. E Noé era da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Marque bem esse texto e essa expressão que os irmãos vão ver muito, E eram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E entrou na arca Sem, Cã e Jafé. Então, estou pedindo para os irmãos manterem isso bem autêntico aí nos seus ouvidos. Eu quero convidá-los então para que agora em pé possamos ler a palavra do Senhor no capítulo 6, a partir do versículo 8. Nós vamos ler até o versículo de número 16. Glória a Jesus. 8, versículo 8 do capítulo 6 até o versículo 16. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E farás na arca uma janela de 1 côvado, e a acabarás para cima, e a porta da arca porás do seu lado. Far-lhe então andares abaixo, segundo e terceiro. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Nós sabemos que nada acontece
por acaso. Deus não trabalha com acaso. Deus não trabalha com coincidência. Deus não trabalha com surpresas. Não existem surpresas para Deus. Deus não trabalha assim. Deus é um Deus de providências. Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus que sabe o que está fazendo. Nós, muitas vezes, na maioria das vezes, nem sempre sabemos o que estamos fazendo. Mas fazemos as coisas. E a grande maioria das coisas que nós fazemos dá certo. Outras coisas dão errado, mas a grande maioria das coisas que fazemos dão certo. A Bíblia diz que nós já fizemos aquele estudo vindo desde Adão, mas chegamos aqui na vida de Noé. A Bíblia diz que Noé tem uma descrição que eu acho maravilhosa, que ele vai dizendo aqui, porém Noé achou graça aos olhos de Deus. Às vezes nós perguntamos o que é achar graça aos olhos de Deus. Você sabe o que é isso? O que é? Alguém achou graça, diz que Maria achou graça aos olhos de Deus. Tanto é que hoje diz assim, salve a agraciada, o Senhor é contigo. Ou seja, encontrou o favor de Deus. Todas as vezes que vocês ouvirem essa expressão, e achou graça aos olhos de Deus, encontrou o favor de Deus. Deus olhou e falou assim, como diz aí, né, uma gíria, né, esse é o cara, essa é a dona. Então Deus achou graça. Deus olhou e falou assim, achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Então achar graça aos olhos de Deus é assim, é achar a bondade de Deus, é achar o direcionamento de Deus. Diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E tem uma descrição de que diz que Noé era um homem justo e perfeito na sua geração. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso, porque nós temos a facilidade de ir naquela conversa aí, né? Que de Maria vai com as outras. De sermos massificados. De repente alguém aparece aí com uma faixa preta não, uma faixa laranja no cabelo. Os outros se surpreendem e falam assim, mas o que é isso? Não, todo mundo está usando. É comum. Não é assim que nós observamos? Quando sai uma roupa, um tipo diferente de alguma coisa que as pessoas acostumam usar, uma joia, uma bijuteria, um enfeite qualquer, todo mundo está usando. Isso chama-se massificação. Você não está fazendo aquilo porque você gostaria de fazer aquilo. Você está fazendo aquilo porque a massa está fazendo isso. E porque a massa está fazendo isso, todo mundo está fazendo, então você também vai fazer isso também. Eu achei que estava tão frio, né, irmãos? Está calor. Né? A massa está fazendo e você acaba seguindo o que a massa está fazendo e acaba fazendo também. Nesse contexto, o que acontece? Obrigado, Carlos. O que acontece? Noé não andava com a massa. Noé, ele tinha visão própria. Noé sabia o que ele precisava fazer. Ele vinha de uma linhagem de Sete. Ele vinha de uma linhagem que os seus pais lhe ensinavam. Matusalém, Enoque havia andado com Deus. O seu bisavô, o seu avô Matusalém, o seu pai Lameque. Então, ele não estava andando com a massa, ele estava andando com Deus. Essa é a diferença. Às vezes nós queremos fazer as coisas para ir no pacote, mas não é para a gente ir no pacote, é para a gente andar com Deus. E diz a Bíblia que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Obrigado. Tudo o que acontecia na geração dele, ele era um homem perfeito. E quando Noé, na sua geração, ele era um homem perfeito, Deus olhou, falou, encontrei
Uma pessoa. Encontrei um homem que eu posso usar. Deus está procurando, irmãos, nas famílias, alguém que Ele possa usar. Você como elemento abençoador da sua casa, da sua família, dos seus parentes. Os irmãos já ouviram inúmeros testemunhos de que uma pessoa aceitou Jesus, não é assim? E ganhou todos os seus parentes para Cristo. Eu ouvi o pastor Jeremias dizer para mim a semana passada, que quando ele aceitou Jesus, e depois a sua esposa só era crente, né? E a família, todos deles envolvidos com macumbaria, não era isso? Mas ganharam todos para Jesus, não foi? Então veja só, uma pessoa ganhou todos para Jesus. Então veja que Deus, irmãos, Ele não quer que você tenha pedigree. Algumas pessoas tem que ter pedigree. Não. Deus usa quem se dispõe a servir a Deus e a olhar para Deus. Então, dentro das nossas casas, dentro da nossa família, nós temos que entender que nós devemos ser, ou procurar ser, o elemento abençoador da família. Não esquecer de orar todos os dias pela sua família. Olha o que fazia, a Bíblia diz a respeito de Jó. Ele orava pelos seus filhos. Quando a mulher dele veio e disse para ele assim, Jó, abandona o teu Deus e morre. Sua vida já está... Ele falou assim, peraí, não. Você está desequilibrada. Você está como qualquer louca aí do Oriente. Não. Daria-nos Deus. Ele explica para ela. Era a hora dele estar explicando alguma coisa? A situação que ele estava vivendo? Né? Ele podia dar uma butinada ali, estava tudo certo. Mas o que ele faz? Ele diz, não, daria Deus só o bem? Eu sei que o meu Redentor vive. Olha a confiança dele. Olha o testemunho que ele dá para a mulher dele. E talvez ele estivesse ali na cidade, na porta da cidade, e ela saindo pelas ruas, e alguém perguntava, e Jó? Jó é impressionante. Ele está lá morrendo, mas ele tem certeza que o Redentor dele vive e que vai se levantar sobre essa terra. Observa que de repente Jó, de repente, depois do que Jó pudesse ter falado para ela podia sair com uma interpretação. Mas ela sai ali agora falando, não, ele está dizendo que o Redentor dele vive. E aí todo mundo está olhando. Irmãos, imaginem quantas pessoas se converteram depois do testemunho de Jó. Depois do que Deus fez com Jó. Por quê? Porque ele se manteve fiel. A geração era corrompida, todos eram contra ele. Os amigos dele diziam, você está em pecado, você fez isso, você fez... Mas ele estava fiel. Agora imagina, Noé. A Bíblia diz, olha, veja só como é que o texto nos traz. Diz assim, e a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Sabe o que é corromper? O que é corromper? Corroído, estragado. Então imagine assim, você olha para uma ferragem, tá? Que está toda carcomida pela ferrugem, né? O monóxido de carbono e tal, com oxigênio fechou e ficou corrompido, enferrujou tudo. E se olha para aquela ferragem, aquilo vai comendo. Você vê quando o cupim pega uma madeira e que você olha, tem aquela casquinha por fora que você bate e está tudo... Isso é a corrupção. Foi corroendo. E a corrupção, ela não é avassaladora, ela não é um tsunami. Não. A corrupção é por baixo. É por dentro, você não percebe. Parece que por fora está tudo bem. Você vai ver, é só casca. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente acha que a vida nossa está muito boa e de repente é só uma casca. É só um verniz, é só a casca da barata. Não tem mais nada ali, foi a corrupção, porque a corrupção, ela começa dentro de nós, ela entra pelos sentidos e se aloja no coração. A Bíblia dizia, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E às vezes nós começamos, e nós temos a tendência, não é eu, não é você, somos todos nós, de nos firmar em coisas, irmãos, que não têm sustentação.
Quer ver uma coisa que não tem sustentação e nós nos firmamos nela? A vida. A vida não tem sustentação, tem? Não. No mesmo momento que nós estamos vivos, daqui a pouco podemos estar mortos. É um instante. É um instante. Mas nós fazemos o quê? Projetos, sonhos. Estabelecemos propósitos. E aí a gente fala assim, oh meu Deus, me dá graça. Algumas pessoas falam assim, olha, se Deus me der vida e saúde, já ouviram essa expressão? Para eu fazer tal coisa. Ah, então, pastor, a gente tem que parar? Não, muito pelo contrário, a gente tem que continuar sonhando. Mas a gente não pode pôr o quê? A segurança, a firmeza nessas coisas. Quantas vezes nos bens materiais? Quantos de nós aqui não fomos surpreendidos de estarmos tão seguros, trabalhando numa bela empresa, tendo uma boa posição na empresa, achando que era o bambambam, e que se a gente saísse, a empresa quebrava no dia seguinte. É um belo dia que a empresa manda a gente embora, ela continua lá e a gente fica aí batendo lata. Nós temos que aprender isso, irmãos. Nós só temos a certeza de uma coisa, onde nós podemos colocar a nossa confiança: em Deus. Bem-aventurado o homem que em Deus põe a sua confiança. Porque Deus não decepciona, Deus não engana, Deus não corrompe. E aqui toda a geração estava corrompida. E diz assim, porém, Noé andava com Deus. Andava com Deus. Irmãos, é uma delícia andar com Deus. Eu tenho me esforçado tanto para poder andar com Deus. Não é fácil, mas eu tenho me esforçado. Poder conversar com Deus todos os dias, poder entender o que Deus quer que eu faça, poder fazer da melhor maneira para poder servir a Deus, fazer algo para Deus, não que eu vá ganhar nada com aquilo, mas só no afã de agradar a Deus. Eu fico olhando para aquela mulher, a Bíblia não diz o nome dela, aquela mulher que ela não estava buscando holofotes, ela pega um vaso de alabastro, com nardo puro, ela vai por detrás, ela não aparece, ela não entra na mídia, ela não pega carona na foto, não entra na frente das câmeras, não, ela vem por detrás, ela entra escondido, praticamente, quebra o vaso de alabastro, derrama aquele nardo nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus, limpa, lava, perfuma Jesus. Ela queria fazer algo para Jesus, não para que os outros vissem. E aí, alguns criticam e falam, rapaz, eu cheguei na sua casa, não me desse o ósculo santo, não lavaste os meus pés. Mas tem uma coisa, aonde esse evangelho foi pregado, essa mulher vai ser lembrada. Essa mulher vai ser lembrada. Irmãos, existe uma coisa maravilhosa, é sermos lembrados por Deus. É sermos lembrados por Deus. Aonde estivermos e o que estivermos fazendo. Diz a Bíblia, e lembrou-se Deus de Noé. Deus lembra da gente. Lembrou Deus de Ló. E lembrou Deus de Ló e mudou o seu cativeiro. Deus lembra. Deus não se esquece, nós nos esquecemos. Acabou, está abandonando. Não. Deus lembra de nós. E diz aqui que a terra além de estar corrompida, e também tinha, mas sabe o que, irmão? Tinha violência. A terra estava corrompida. Os que não corrompiam os outros, o que não estava estragado por dentro, eles vinham e destruíam por fora com a violência. E a terra estava cheia de violência. Então, Deus disse assim para ela, o fim de toda a carne é vindo até mim. Não contenderá mais meu espírito para sempre com o homem. Porque a vida do homem será de 120 anos. E eu fico olhando, porque aqui tem duas condições. 120 anos de oportunidade para ele aceitar a Jesus naquela época, enquanto não ia fazer arca.
120 anos. Depois disso, olha, não tem mais oportunidade. Aí Deus olha para Noé. E é interessante, a Bíblia fala se a mulher de Noé, alguém sabe o nome da esposa de Noé? Das suas noras? Não, nós não sabemos, não é? Mas acontece o seguinte, Noé era o elemento abençoador, diz que Noé achou graça, não diz que a família de Noé achou graça. Entende a diferença aqui? Não foi a família dele, diz que só Noé achou graça diante dos olhos. Agora Deus fala assim, olha para ele, ó. Faze para ti, versículo 14, uma arca de madeira de gofer. Fazes para ti. Né? Fazes para ti. Agora veja só. E ele diz assim, no versículo mais adiante, no versículo 18, ele diz, e entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Deus mandou fazer arca para ele, mas diz, coloca a família dentro. É o segredo da nossa vida. É colocar a família dentro da arca. Às vezes a gente pensa que a bênção é só para nós. Você pode ser o elemento abençoador da sua casa, do seu lar, mas saiba que Deus também está de olho na sua família. Deus está de olho na sua família, Deus está de olho nos seus filhos, Deus está de olho no seu esposo, na sua esposa. Deus tem para todos nós, irmãos, só que Deus elege uma pessoa. E dessa pessoa, Deus faz o resto. Deus disse exatamente isso. Olha, é o seguinte, faze para ti o quê? Uma arca. Faz essa arca para você. E aí eu gosto desse Deus, irmãos. Gosto demais da conta. Porque ele é de detalhes. Deus não é um Deus de generalidades. Deus, a minha esposa às vezes não gosta muito, né? Quando a gente vai comprar algum tipo de medicamento, que eu gosto de comprar um medicamento normal, ela gosta do genérico, né? Ah, mas essa aqui é igual, é a mesma. Não, mas eu gosto desse outro aqui, né? Então, às vezes a gente é assim, das generalidades, né? Não, mas esse aqui é mais baratinho, tal, não sei, tá tudo certo, mas tudo bem, vamos lá no... Eu estou dizendo que Deus não trabalha com generalidades. Deus trabalha com detalhes, Deus te conhece no seu íntimo. Deus te conhece aonde você estiver. Porque aonde você precisar de Deus, Ele vai estar lá para te atender. Deus não está para te atender só aqui na igreja. Só numa grande festividade. Até porque eu acho que essas festividades é muito bom para nós, né? Nos encontrarmos os irmãos, etc. e tal. Mas nós temos que entender que Deus diz assim lá em Mateus, Jesus falou assim, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele está dizendo assim, entra aí e fica a sós com Deus. Aprenda a ficar a sós com Deus. E Deus, que conhece tudo, Ele vai te ouvir lá dentro do seu quarto. Eu já ouvi irmãos aqui, não poucos testemunhos aqui nessa igreja, já ouvi, e ouvi em outros lugares, de irmãos que estavam precisando de uma resposta de Deus. Estava num lugar que não podia, dentro de um shopping, dentro de uma empresa. O irmão pega e vai lá e entra dentro do banheiro, se fecha dentro do banheiro. Entendeu? Para ali, mas irmão, no banheiro você escolheu para falar com Deus? Não é, se a gente olhar pela conotação pejorativa, mas ele foi para o banheiro porque era um lugar que ele sabia que ninguém iria incomodá-lo ali. E ele precisava daquele momento de estar a sós com Deus e ter uma resposta de Deus. E você vê que a pessoa vem do testemunho, e eu saio de lá, e Deus falou comigo. Deus me respondeu, Deus me atendeu. Isso é Deus olhando para nós. Então Deus é um Deus, irmãos, de detalhes, de particularidades. Deus é um Deus de generalidade. Vamos no pacote da massificação. Deus não trabalha com massificação.
Ele gosta das coisas com detalhe. Eu digo para os irmãos aqui, sempre repito isso: ore todas as suas orações, procure orar detalhadamente. Senhor, eu quero uma blusa, certo? A cor do carro, a cor da blusa, o modelo. Ore assim, porque Deus nos ensina a fazer desse jeito. Ele gosta de especificidade. Temos que ser específico. Então, por quê? Olha o que ele diz aqui. E farás uma arca. Versículo 14. E farás para ti a arca de madeira de gofer. Deu o tipo da madeira. E farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira farás 300 côvados de comprimento, quer dizer, são 150 metros, mais 50 côvados de largura, 25 metros, e mais 30 côvados de altura, 15 metros. Segundo os especialistas em embarcação, esse ainda é o melhor modelo de medidas para se fazer navios. É o tipo de navio, é nesse modelo, nesse padrão que os navios não afundam. Deus é Deus, irmãos. Deus não trabalha com acaso, Deus é Deus de propósitos. Ele diz assim, olha, e aqui que eu quero parar um pouquinho, e farás na arca uma janela de um côvado, 50 centímetros, e acabarás para cima. Aonde ficava a janela da arca, irmãos? No teto. No teto. Ou no primeiro, né? Porque mandou fazer o pavimento, depois 2 para baixo. Então pode ser que fosse o primeiro. Porque acho que entrava ali, depois descia 2. Olha o texto. Então veja só, era no teto. E por que Deus mandou fazer a janela no teto? É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Porque eu vou trazer o dilúvio. E aí, vou desfazer, olha só, vou desfazer a terra, toda a carne, e tudo que existe, eu vou desfazer junto, no pacote só, vai acabar. A água vai acabar com tudo. Irmãos, a mesma água que dá vida, produz a morte. O mesmo fogo que purifica, queima também. Depende do tipo do material. Depende do tipo de material. Então você analisa que tipo de material você é nas mãos de Deus. É o que é queimado ou o que é purificado? O que é destruído ou o que é limpo? E veja só, ele diz assim: porque eu trago o dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. E tudo o que há na terra morrerá, expiará, morrerá. Deus diz, vai fazer assim. Sobrou alguma coisa, irmãos? Agora é assim, mas contigo, olha o versículo 18, mas contigo estabelecerei uma aliança. Contigo eu tenho uma aliança. Entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e a mulher dos seus filhos, e tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca. Mas eu fiquei olhando aqui, e nós já sabemos o contexto, eu não vou me alongar nesse aspecto aqui, mas a Bíblia diz que dos animais puros entravam quantos? Quantos? Como é que é, irmãos? Olha que interessante. Quantos que entravam? Vamos ver? Olha só. É um casal só? Diz assim, olha, nós começamos a observar, irmãos, e entrava 7, de 7 em 7. E dos animais impuros, casal.
7 e 7. E dos impuros, um casal. Deus tem detalhes para as coisas. Olha como é interessante a gente ler a palavra do Senhor. Mas acontece que os animais entraram na arca e Deus disse assim, e eles vão vir, vos farei chegar a vocês. Eu vou fazer chegar a vocês todos os animais, as aves, os répteis. Deus foi chamando, foi convocando. Os animais foram vindo, as aves, os répteis foram chegando. E Noé foi conduzindo eles foram entrando na arca e já foram se acomodando. É interessante, irmãos. Deus não trabalha com uma coisa bagunçada. Deus é um Deus ordeiro. Deus não trabalha com bagunça, desorganização, não. Deus é um Deus ordeiro. Já pensou se Deus fosse um Deus bagunçado? Como é que esse mundo vivia? Olha só que a bênção, assim, no primeiro dia ele fez isso, no segundo ele fez isso, no terceiro ele fez isso, no final do dia ele olhou, opa, está tudo certo, muito bom. Deixa. Senhor, vamos continuar? Não, deixa para o outro dia. Às vezes nós queremos fazer tudo de uma vez, fazer as coisas atropeladamente, queremos juntar tudo. Esses dias eu estava falando para o irmão Donel sobre, às vezes nós temos a síndrome do pato, né? Conhece a síndrome do pato, irmãos? O pato anda mal, nada mal e voa mal. Ele faz as três coisas, mas tudo mal. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, para a gente não virar pato, Então, nós temos que fazer as coisas. Podemos fazer todas elas, mas façam bem feitas. Deus não fez tudo? Uma de cada vez. Primeiro esse, depois aquele, depois aquele. Por que as irmãs, quando vão fazer uma comida, não pega tudo e joga tudo da panela de uma vez? Por que às vezes tem que esquentar o óleo primeiro, depois tem que fritar os condimentos, para depois secar, e enquanto isso a outra parte está descansando ali? Porque se fizer as coisas fora do seu tempo, vai o quê? Vai estragar. Deus trabalha com ordem, irmãos. Deus é um Deus ordeiro. Deus põe tudo em ordem. Todas as coisas que Deus trabalha, Ele trabalha com ordem. Deus trabalha direcionado a essas coisas. E diz assim, e Deus fez uma arca, aliás, Deus fez uma janela na parte de cima. Vamos imaginar então agora, vamos trazer para nós, se Deus tivesse falado para Noé, olha, vai vir um dilúvio, vai ficar todo mundo aí dentro da arca, vai ficar meio sufocante, faz janela na volta inteira. Não seria lógica para nós? Não seria isso? Mas se ele estivesse olhando pela janela, na volta toda, e eles começassem a ver as pessoas morrendo, o mundo sendo destruído e água, como é que eles iam se sentir? Mal, Talvez eles não sobrevivessem também, começassem a dar ataque cardíaco dentro deles, e começassem a morrer. Deus falou assim, deixa uma janela só para cima. Quando o pau estiver quebrando lá fora, quando tudo estiver complicado lá fora, você só pode olhar para mim. Quando tiver todos os problemas estiverem em volta, aí, o mar estiver enchendo, as pessoas estiverem morrendo, as coisas estiverem se acabando aí, não fique preocupado, não. Tem uma janela aberta para o céu. Tem uma janela aberta na minha direção. Tanto é que Noé não sabia como é que estava o nível da água. Quando a arca pousou, ele não sabia. Ele sabia? Não. Ele soltou o corvo. O corvo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Por quê? Porque não tinha mortos para ele pousar. Não havia muitos mortos, mas estavam submersos e o corvo não nada. Então, ele não tinha. Aí ele pegou e o corvo vinha e voltava. Depois ele soltou uma pomba. Não foi? A pomba foi e voltou. Mas 7 dias. Noé não estava vendo nada. Ele não sabia que altura que estava a água. Porque a Bíblia diz que a água subiu 7 metros de altura. 7,5 metros. Para os irmãos terem uma ideia, ela estava mais alta do que esse templo aqui. Imagina a altura de uma pessoa de 2 metros, a água estava quase mais de 3 vezes o tamanho dele. Pessoa de 2 metros é uma pessoa alta, Então, estava 3 vezes o tamanho da pessoa.
E a água foi, aí ele soltou de novo a pomba. E a pomba voltou com o quê? Com galho de oliveira. Com galho de oliveira. Aí Noé recolheu a pomba, falou, ainda não está bom. Não. Depois, ele soltou e o corvo foi embora. Por quê? Porque ele já foi pousar sobre os mortos. Porque é do que ele se alimentava. Aí ele soltou a pomba novamente. E depois que ele soltou a pomba de novo, quanto tempo? A pomba voltou? Não voltou mais. Aí ele conheceu, porque se ela não voltou, porque ela já tinha árvores para ela pousar. Já tinha lugar para ela se abrigar. Ela já foi para o habitat dela natural. E diz a Bíblia que então Noé tirou a cobertura da arca. Ele tirou a cobertura da arca. E aí viu que as águas haviam baixado. O que eu quero dizer para nós nesta noite é que não obstante a qualquer circunstância da sua vida, não fica olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para a retaguarda. Olha para cima. Quando você vê a situação complicada dos dois lados, que você nem sabe o que está acontecendo, não tem problema. Olha para cima. Porque a resposta para a sua necessidade vem de cima. A Bíblia diz lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse, quando os 7 anjos derramou a 7ª taça, saiu do trono vozes, relâmpagos e trovões, e a voz do anjo assim, feito está. E diz a Bíblia que aconteceu o grande terremoto, o maior terremoto que a Terra já presenciou. Até hoje, o maior terremoto que nós conhecemos alcançou 25 graus na escala Richter. Foi no Japão, em 1884, deixou um saldo de mais de 185 mil mortos. Agora, a Bíblia diz que vai virar um terremoto, em que esse terremoto vai ser tão grande, tão forte, que essa terra terá uma nova fotografia. Os montes serão aplanados. As ilhas vão desaparecer. Nós seremos uma planície. Porque a pessoa fala assim, mas se isso acontecer, quem sabe eu posso correr para as ilhas desaparecerão. Você fala assim, eu vou subir nos montes, os montes vão desaparecer. Você fala, eu vou correr um campo aberto, cairá pedra sobre a sua cabeça, terá uma chuva de saraiva. Pedras do peso de um talento, e um talento pesa de 20 até 60 quilos. Cairá pedra sobre a cabeça e a pessoa vai morrer. Qual é o escape? Para cima. O escape sempre será para cima. Deus cuida da nossa família. Mas lembra que Deus tem um elemento abençoador na sua casa. E se você é o elemento abençoador que Deus levantou na sua casa, para abençoar a sua casa, coloque a sua vida na presença de Deus. Não permita que nada, nem ninguém tire você de olhar para Jesus. Irmãos, o diabo tem 2 maneiras de querer nos impedir de ver a glória de Deus. Primeiro, quer nos distrair. E nós temos essa facilidade da distração. Você está andando, automaticamente você olha. Não é assim? Ou então, a outra coisa é querer colocar uma venda nos nossos olhos. São as maneiras que ele usa para fazer isso. Coloca uma coisa bonita, uma mulher, um negócio, um projeto, para o homem, no caso da mulher, um homem, e vice-versa, vai colocando ali um carro, um emprego, alguma coisa porque cada um a Bíblia diz que cada um é atraído pela sua própria concupiscência. A minha concupiscência é uma, a sua é outra. Não somos atraídos pela mesma concupiscência. Concupiscência na Bíblia é desejo ilícito, é desejo para o mal. Tem umas pessoas que têm desejo pelo poder, outras por dinheiro, outras por fama. Então, veja só, outros por imoralidade. Cada um tem um desejo. A Bíblia diz que nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência. Então, nós temos que tomar cuidado.
Então o diabo vai atrair aquilo aonde nós temos o nosso ponto fraco. Por isso que eu tenho orado e dito aos irmãos, pede para Deus mudar o seu ponto fraco. Mas não fale em voz alta, viu? Senão o diabo vai saber também. Peça para Deus mudar o seu ponto fraco. Senhor, muda o meu ponto fraco. Porque todos nós temos. O diabo conhece. Mas veja que Noé vivia no meio de uma geração corrompida, perversa, violenta. E Deus diz o quê? Noé andava com Deus. Então, não independe de onde. Ah, irmão, mas ela é muito difícil. Lá em casa é complicado. Lá minha esposa, meu marido. A gente sempre quer transferir a culpa para alguém. O princípio de Eva. Não é isso? Transferir a culpa para alguém. Adão, o que fizeste? Eu não fiz nada. Foi a mulher que tu me deste. Mulher, o que você fez? Também nada. Foi a serpente que me enganou. Observa que cada um vai transferindo para o outro. Nós já vimos isso nos nossos filhos pequenos, quando um fazia uma arte e tal, e já culpa o outro. E quando já vem correndo e fala, mamãe, não fui eu não, foi fulano. Né? E às vezes foi ela mesma que fez, ou ele mesmo que fez. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos para isso. A Bíblia diz que os dias são maus, nós estamos vivendo, olha, a Bíblia diz mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Então nós precisamos mudar a nossa visão, nosso foco para as coisas de Deus. Ah, mas está muito difícil. Esse mundo, irmão, esse mundo está... E quando é que o mundo foi bom? Quando é que o mundo foi bonzinho, irmã Luísa? Quando é que o mundo foi, o mundo foi bacana? Né? O mundo é ingrato. O mundo é ingrato. É maldoso. O mundo, esse sistema, a Bíblia diz assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então Noé era esse exemplo que nós podemos olhar para ele. Que Deus olhou para Noé e disse assim, e achou Deus graça em Noé. Noé achou o favor de Deus. Oxalá que todos nós achemos também o favor de Deus. Que Deus olhe para nós e nos contemple e fale assim, olha, aquele é o cara, aquela é a dona. Entendeu? Como aconteceu com Maria. Maria, achasses graças diante de Deus. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas o que eu acho mais lindo em Maria é que ela também não questionou. O anjo foi falando, sabe o que ela falou? No final, ela resume e fala assim, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Sabe que posição que ela se colocou? Ela não se achou que ela era a bambambam, não. Agora, né? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim. Olha que diferença. Olha que coisa diferente. Quando Maria, ela se posiciona desta maneira. Aqui, estou aqui para servir ao Senhor. O que você está falando? Cumpra. Então, quando eu digo, irmãos, nós estamos prestando um serviço a Deus, entenda isso. Nós viemos aqui, eu não vim aqui para olhar a jaqueta do irmão, o cabelo da irmã, nada disso. Eu vou olhar naturalmente. Entendeu? Mas eu não tenho que ficar prestando atenção para criticar, para achar que aquele está mais bonito ou mais feio, ou mais... Nada disso. Nós temos que ter, a nossos olhos têm que estar olhando para Jesus, irmãos. Autor e consumador da nossa fé. Aí é onde está a nossa esperança, a nossa convicção. E aquilo que fizeram, vamos fazer da melhor maneira para Ele. Para a glória dEle, para o louvor dEle. E Deus vai se agradar de nós. E Deus vai se agradar de nós. E quando Deus se agrada de nós, sabe o que Ele faz? Dá presente. Dá presente. Dá presente. Em todas as áreas da vida. Diz assim a Bíblia, assim, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. E que é galardoador. Em outra tradução quer dizer, e é presenteador daqueles que o buscam. Então nós encontramos o Senhor pela fé. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós fizemos uma alteração e para os irmãos que não estavam aqui no domingo, eu também não avisei, mas estou avisando agora. Né? Nosso culto começava às 7:45, 8 horas a gente começava com a palavra e íamos até às 9. Então agora nós fizemos uma pequena alteração. Nosso culto começa às 7:30, 7:45 nós entramos na palavra como eu fiz hoje,
Vamos agora até às 8h30 e nosso culto continua até às 9 com oração. Entendeu? Agora nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Todos nós aqui, irmãos, indistintamente precisamos da bênção de Deus. Precisamos conhecer a vontade, o favor de Deus. Estar inserido, irmãos, uma frase que os irmãos ouviram aqui durante muitos anos, né, irmã Cristina? O pastor Flauzino repetia constantemente: está na folha de pagamento de Deus. Lembra disso? Falava muito isso, estar na folha de pagamento de Deus. Só que para isso, irmão, para estar na folha de pagamento de alguém, você precisa trabalhar para ele. Né? Você tem que trabalhar para ele. Não adianta você querer trabalhar para outro e querer receber desse. Você tem que trabalhar para isso. Entendeu?